Estamos estudando satanologia. Dentro da satanologia, estamos vendo a palê, né? Ou polemos, a guerra espiritual. E, antes de tudo, vamos dar mais uma lidinha no nosso texto, que espero que os irmãos estejam ficando familiarizados, e que se encontra em Efésios de 10 a 20. Um texto lindo, eu já estou decorando. Né? Efésios 6, de 10 a 20. No português já está decorado, eu já estou decorando no grego agora. De tanto mexer com esse texto. Mas vamos lá. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa palê não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, depois de ter desfeito tudo, vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, o apóstolo Paulo falando. Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu gosto desse como me cumpre fazê-lo. Bem, então nós temos visto que quer queira, quer não, se você nasceu de novo, você tem inimigos. Esses inimigos são encabeçados, né, são liderados por aquele que está aqui no verso 10, o diabo. Ele é metódico. E ele é auxiliado por 4 grupos de entidades espirituais, que são os principados, as potestades, os cosmocrátoras, né, os dominadores deste mundo tenebroso, e as forças espirituais do mal. Isso no céu, logo aqui em cima, nós vamos ver no grego. E essa luta da qual nós fazemos parte, quer queiramos, quer não, ela tem algumas características. Lembra que a palavra palê, né, que é traduzida por luta, que vem de polemos, de onde vem polêmica, ela significa uma campanha de batalhas. Resumidamente seria assim. Ou seja, é uma grande guerra composta de várias batalhazinhas. Pequenas batalhas que vão compondo a grande guerra, né? Literalmente seria várias pequenas e localizadas batalhas que se somam e compõem uma ampla guerra ou conflito maior. Ou seja, é uma campanha de batalhas. Por exemplo, a batalha do Armagedon, lá da grande tribulação, tem essa mesma característica. Vão ser várias guerras, várias batalhas em vários pontos localizadas, mas que vão compor uma grande guerra maior, chamada de a Batalha do Armagedon, mas isso é outra história. E esse tipo de guerra, conforme nós estamos vendo já há 2 semanas, ela tem como característica 5 que nós já vimos e 2 que nós não vimos. As nossas vitórias nem sempre parece que estão sendo que são fruto de sucesso. Você está ganhando, mas parece que não está. Aliás, a vida do crente quase que sempre é assim, né? Você está na ótima, mas não parece. Você está na boa, você está na vitória, a palavra fala que você é mais do que vencedor, mas aparentemente não é bem assim não. Parece que quem está ganhando é Satanás.
Então a primeira característica que nós já vimos é que a nossa vitória sobre os ataques de Satanás nem sempre é evidente. Ele é derrotado e nós somos os bem-sucedidos, mas às vezes, muitas vezes, ou quase todas as vezes, parece que é o contrário. Uma outra característica que também nós já vimos é que a oposição de Satanás não deve ser procurado naquilo que é absurdo, naquilo que é bizarro, naquilo que é sobrenatural. Ele gosta de agir de forma que pareça natural, humano. Lembra, nós vimos vários detalhes, 11 detalhes que mostram isso. Uma outra terceira característica é que a oposição de Satanás raramente é direta. Ele gosta de usar outros meios, né? Ele gosta de atacar indiretamente. Aí nós citamos os demônios, nós citamos a pressão mundana ou cósmica, né? O Satanás criou um molde que fica te pressionando para ver se você se conforma, se você toma a forma que ele quer, né? Que é aquela carinha de Satanás, né? Ele quer que você tenha a cara dele, ele não quer que você tenha a cara de Cristo. Ele odeia Cristo, né? Uma outra quarta característica é que a luta é parte do plano de Deus. Nós também já vimos isso. Lembra? Satanás inspirou Judas a trair Jesus, mas no final das contas isso foi reciclado por Deus, né? Deus recicla, né? Ele pega as nossas ações, mesmo as nossas más ações, as ações de ódio de Satanás, e converte isso em potencializações para o seu plano eterno. Então a luta espiritual, o conflito, essas coisas todas que acontecem, as tentações, faz parte do plano de Deus. Foi planejado por Deus, é permitido por Deus. Uma outra quinta característica da palê dessa luta na qual nós estamos envolvidos, e que também nós já vimos, é que a oposição de Satanás é consequência da sua própria rebelião e da sua ótica distorcida. É o jeito que ele vê as coisas. Já viu, tem gente que você conversa e não muda de ideia, não. É o caso da minha sogra, por exemplo. Passamos o ano inteirinho tentando convencê-la a vir a um culto, participar de algum trabalho, para ver se o Espírito Santo... Aliás, lógico, o Espírito Santo já tem trabalhado na vida dela. A gente observa isso, que alguns hábitos já vem mudando ainda que ela não converteu, mas porque a gente vai salgando. O crente é sal, você vai salgando, você vai moralizando, você vai etiquezando, né, trazendo ética, mas isso não é fundamental. Importa-vos nascer de novo. O mais importante de tudo é nascer de novo, é lógico. Você ser educado, bom, ter todas as características de um nascer de novo, mas não nascer de novo, você vai para o inferno do mesmo jeito. O que importa é nascer de novo. Então a gente passa o ano inteiro, mas é para gravar mesmo, passa o ano inteiro tentando criar uma oportunidade para ver se a pessoa, né, dá uma oportunidade para o Espírito Santo dar uma impactada, né, ouvir. Ela, inclusive, da terra do pastor Geraldo. Eles são conterrâneos. E a gente observa que ela já tem uma simpatia por ele, mas Satanás coloca aquele preconceito na pessoa. Ontem a Malúcia até meio que apelou com ela, porque está insistindo para ver. Ela ama leitoa, essas coisas, aquilo que vai ter lá na passagem de ano. E a Marlu está tentando convencê-la a participar, mas ela está resistente. A Marlu até apelou com ela. Falou, mas se fosse para chamar para um centro de macumba, a senhora ia. Mas como é coisa de evangélico, ela tem um preconceito. Ela tem preconceito. E é ranheta, né, que fala. A pessoa ela é ranheta. Satanás é assim, ele é ranheta. Né? Ele tem aquela ótica, aquele jeito de ver as coisas e ele não muda. O Piquet dispensa. Ama, ela é da terra dele. Eu detestava Piqui, eu estou começando a tolerar Piqui, porque o meu patrão, ele ama Piqui, então ele sempre está comprando, e o arroz dele sempre é amarelo. Meu Deus, vou ter que comer esse negócio. Aí já estou me arriscando, já dá umas mordidinhas no negócio. Mas não tem gosto, não. Depois que está cozido, aqui não tem gosto de nada, não. Aquela melequinha amarelinha, né? Mas eu já estou aprendendo a conviver com aquilo, porque o meu patrão gosta, o arroz... Pois é. Então a ótica de Satanás
É a ótica de Satanás, é o jeito que ele enxerga as coisas, é o jeito como ele reage às coisas. Né? Ele tenta as pessoas que estão no poder para que elas tenham orgulho, porque quando ele tinha poder, foi assim que ele reagiu ao poder. Ele era o preferido, né, o bibelô, né, ele era o queridinho de Deus. E ele respondeu a isso, a essa posição que Deus colocou ele, com orgulho, com soberba. Né? Olha como eu sou lindo, né? Em vez de perceber que isso era dado. E ele tenta os que têm menos poder para que essas pessoas tenham ambição de ter o poder, porque também foi assim que ele reagiu. Apesar de ser o segundo no universo, ele teve a pretensão de ser o primeiro. Então, quinto ponto, a oposição de Satanás é consequência da sua própria rebelião e da sua ótica distorcida das coisas. Ele sempre apela para o alto interesse, lembra? Sacrifício, jamais. Estou lembrando uma coisa do Proslamba nessa, mas é outra história. Ele é um enganador. Sexto ponto, esse agora é brand new, né? Esse aqui nós não vimos ainda não. É que a guerra não está sendo travada porque quando você estuda o bem e o mal, né, são dois, é um conceito universal. Todas as culturas conhecem o que é o bem e o que é o mal. Todo homem sabe o que é o bem e o que é o mal. E isso vem do masdaísmo, né, do zoroastrismo. Isso é uma coisa antiga que vem lá das primeiras civilizações, lá do ano 10.000 a.C., 8.000 a.C., o conceito de que existe um Deus mau, poderoso, e existe um Deus bom, poderoso, e os dois estão lutando entre si pelas almas dos homens, para ver quem ganha. Mas não é assim. E isso é o conceito de Satanás. Deus e Satanás são iguais em poder e lutam entre si. Esse conceito vem desde as antiguidades. Todo homem natural pensa que é assim. Mas nós que somos espirituais, que temos a luz da verdade da palavra, sabemos que não é assim. Nós já sabemos que Satanás é um ser derrotado. Ele já perdeu a guerra. Ele só não está em cana ainda, ele só não foi para o lago de fogo e enxofre ainda, porque Deus ainda não quis. Deus está dando permissão para ele agir. Porque Deus tem propósitos nas suas ações. Então ele permitiu a queda de Lúcifer, ele permitiu a queda do homem, e ele tem permitido a luta espiritual. Isso tudo que tem acontecido. Lembra? O quarto ponto, a luta é parte do plano de Deus. Então a guerra não está sendo travada, essa guerra que nós estamos nela, não está sendo travada para ver quem vai ganhar. Nós lutamos em cima da vitória. A vitória já é nossa. A palavra fala que nós somos mais que vencedores. É igual lá o jogo que está rolando. É lógico que o Barcelona é infinitamente melhor, vai ganhar de 8-0, mas por enquanto estava 3, né? Porque tem superioridade, é algo declarado. Jesus Cristo conquistou a vitória na cruz. A gente sabe disso através de Colossenses, através de várias passagens, que quando Cristo foi crucificado, aí é que Satanás foi derrotado. Deus já venceu a guerra pela morte do seu filho na cruz do Calvário. João 12:31. Quer ver? Vamos lá no texto. A guerra não está sendo travada para ver qual lado vai ganhar. Satanás já é derrotado. Satanás já está derrotado. Nós vemos isso, por exemplo, em João 12:31. Cristo está lá sofrendo, lá na última ceia, aquela angústia. Daí a poucas horas ele vai ser traído e morto. Então ele está tendo o último bate-papo dele com... Exatamente. Para ver se atinge Deus, exatamente. É como eu bater no Natan para ver se você e ela ficam tristes. Isso acontece muito. Lá no bairro Sagrada Família mesmo. Lá no bairro Sagrada Família, nós temos um irmão que mora lá, que vira e mexe, ele tem que esconder. Porque ele tem um irmão que é traficante, e esse irmão apronta, os traficantes vêm bater nele, que é crente e que é tranquilo. Para ver se atinge
outra pessoa, entendeu? Isso acontece muito aí nos morros, tal, a pessoa deve lá para as drogas, eles vêm atrás, é da mãe, é dos filhos, é dos irmãos, para ver se te atinge, porque ele sabe que Deus nos ama e nos atingindo indiretamente, assim, ele pensa com a sua ótica distorcida que ele está atingindo Deus. Mas Deus já venceu a guerra. Quando Jesus Cristo, bom dia, morreu, Satanás perdeu. Por exemplo, João 12:31 diz o seguinte: chegou o momento de ser julgado este mundo. Cristo está prestes a ser crucificado, né? Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. O príncipe desse mundo a gente sabe que é Satanás. Já em João 16, isso aqui é olhando para o futuro, né? Jesus Cristo vai ser crucificado. E no momento que ele for crucificado, Satanás vai ser vencido e expulso. Já em João 16:11, que fala do Espírito Santo quando ele vier já depois da morte de Cristo, quando ele vier já depois da ressurreição de Cristo, quando ele vier lá em Pentecostes, 50 dias depois da morte de Cristo, e que ele tiver juntamente com os nascidos de novo testemunhando ao mundo, uma das coisas que ele vai testemunhar é que ele vai testemunhar através de nós para o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, quando isso viesse a acontecer, e agora está acontecendo, Cristo já teria morrido. Lá em João 16, ele está falando de um tempo no futuro, quando o Espírito Santo já tivesse sido dado. Então, uma das coisas que o Espírito Santo convence as pessoas na Praça 7 é que Satanás é um derrotado. É que o príncipe desse mundo já perdeu. É aquele jogo para cumprir tabela. O campeão já está definido, mas como tem a tabela, cumpra-se a tabela. Ainda tem esse jogo aqui que não vale nada, mas vamos jogar. A sentença já foi decretada, só resta a sua execução. A sentença já foi dada. Satanás já está condenado, já está derrotado. Mas Deus, como nós falamos, por permissão, tem deixado Satanás agir. Mas vai chegar um momento quando esse juízo efetivamente vai acontecer. Nós vemos isso, por exemplo, em Apocalipse 20:10, onde diz o seguinte. Tem tanto mapinha aqui que... 20:10. O diabo, o sedutor deles, dos homens, né, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse aqui é o juízo de Satanás sendo cumprido, sendo executado. O que é visto também em Romanos 16:20, que corresponde a essa passagem de Apocalipse 20:10. Romanos 16:20 diz o seguinte: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ou seja, vai chegar um momento em que a sentença vai ser cumprida. Mas, por enquanto, Satanás ainda tem liberdade de ação, porque Deus permite. A guerra é, como nós vimos, né, parte do plano de Deus. Para nossa instrução, para ensino das hostes angélicas, Efésios 3:10, né? E para a glória de Deus. O modus operandi de Deus sempre é assim. Por exemplo, ele nos dá um novo nascimento. Ele nos faz novas criaturas. Nós fazemos parte de uma outra criação. Nós somos extraterrestres. Nós não somos desse mundo. Eu não sou desse mundo, eu desse mundo não sou. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui. O mundo nos odeia. Nós não temos nada com esse mundo. Quem habita no mundo, né, por exemplo, quando você estuda a palavra grega lá de Apocalipse, que fala, Deus está falando para a igreja de Filadélfia, que ele vai livrar, Apocalipse 3:10, né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Está falando da tribulação, isso é uma passagem que ensina claramente que a igreja não passa pela tribulação. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Habitar significa ter raízes. E eles estão enraizados aqui.
Eles pertencem a essa porcaria desse planeta aqui. Nós não. Nós já fomos desarraigados, já fomos arrancados pela raiz. Não pertencemos mais a esse planeta. Nascemos de novo. Mas por que, se a gente é nova criatura, por que a gente peca? Porque Deus, apesar de ter nos dado uma nova natureza, Ele ainda permite que a velha natureza esteja aqui dentro. Para vários motivos, para o nosso aprendizado, para o ensino das vozes angélicas, para a glória de Deus. Aí Ele nos dá a graça para conviver com a velha natureza. Aí é só estudar Romanos 6, 7 e 8. Né? Que, quem quiser, ano que vem no IBPG. Que é essencial que tenha Romanos, né, pastor? Escola teológica sem estudo de Efésios e Romanos não é. Por exemplo, um outro exemplo de que esse é o modus operandi de Deus. Quando Deus introduziu Israel na terra prometida, Ele não expulsou totalmente os cananeus. Eles entraram, venceram ali 68% dos cananeus, mas ainda ficou ali um terço de cananeu para ir sendo vencido paulatinamente, aos poucos. Deus poderia ter dado já a vitória completa. Eu falei, não, mas isso foi para aprendizado, foi para instrução das vozes angélicas, é para a glória de Deus. É o modus operandi, é o jeito que Deus faz as coisas. Ele te dá a vitória, mas não tira o problema. Ele te dá graça e fortaleza para você vencer os problemas. Conviva com eles, vença-os na minha vitória. Caminhe em cima da minha vitória, que eu já conquistei em Cristo. Então a grande questão não é quem vai ganhar, é quem é que vai ficar. Quem vai ficar em pé no final dessa guerra. Por isso, observa que o texto de Efésios, nós vamos ver o stai, né, a palavra ficar de pé, ou ficar estaiado, né? Ela aparece várias vezes. Ela aparece no verso 11, aparece no verso 13, aparece no verso 14. Estai, pois, firmes. Então a questão não é quem vai ganhar a guerra. Quem é que vai ficar, quem é que vai estar em pé no final da guerra? Quem é que vai efetivar a vitória já conquistada? Do lado de Deus e seus vencedores, ou do lado de Satanás e os seus eternamente perdedores? É isso que está sendo definido. Quem faz parte de qual time? E nós estamos aí gritando nas praças. Vem para o time que está vencendo. Nós estamos chamando. Mas é pela fé. Se fosse pela vista, não seria pela fé. Entendeu? E eu vi até um ponto interessante, que eu tenho lido N comentários de Efésios, né? E eu vi um comentário assim de um irmãozinho assim, até mais simplório, nem tanto, né, rebuscado, mas uns comentários sábios da parte dele. E uma das coisas que ele falou é o seguinte, é que quando você evangeliza, você está transformando um inimigo em aliado. Que o mundo nos odeia. Isso é fato, né? Não se engane. Não se iluda com os bajulos do mundo. Né? Ele te odeia. No final das contas, ele quer te destruir. Te matar, roubar e destruir. Então é uma estratégia inteligentíssima. Você converter atleticanos em cruzeirenses. Trazê-los para o seu lado. Né? Engordar mais ainda a China azul. Né? Ou seja, você converter perdidos para nascidos de novo através do evangelho, você está transformando inimigos em aliados. É menos um com quem brigar e mais um do seu lado para brigar com você. Então é uma estratégia inteligente da parte de Deus. E para fechar, o sétimo ponto, uma sétima característica da palê, ou luta da qual participamos, quer queiramos, quer não, é que quando nós deixamos de entrar nessa guerra, como Deus nos ordenou, lembra? Ele manda 2 vezes no verso 11 e no verso 14, e isso acompanhado de 5 verbos conjugados no imperativo aoristo. Né? Então é mais do que uma ordem. Né? E quando nós deixamos de entrar nessa guerra que Deus nos ordenou, as consequências são mais graves. Entrar na guerra é usar toda a armadura. Ou seja, é viver em verdade, em justiça, em paz, na fé, na obra consumada, manejando a palavra, orando e evangelizando. Se você for pegar, já foi falado aqui que o que está aqui do verso 14 a 18, a 17, a 18, de 14 a 18,
São metáforas, são alegorias, são figuras para que a gente possa entender verdades mais profundas. Ruminando? Ruminar é bom. É. Você dá aquela vomitadinha do papo pra boca, mastiga e engole de novo. Pra virar um... A guerra é de Deus, mas a luta é nossa. Na semana passada, você falou que a guerra é de Deus, já havia falado que Deus é o homem de guerra. É o Senhor dos Exércitos. Davi falou que a guerra pertence ao Senhor. Ezequias falou sobre isso. O Senhor é varão de guerra. É de Deus, a luta é nossa. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então a luta é nossa, a guerra é de Deus. Não é contra a carne e o sangue, o sangue e a carne. Nós vamos ver por quê. Mas então Deus, como se falou hoje do Senhor hoje, mas que Deus não está em guerra com Satanás. Como é essa guerra? Não, Satanás está em guerra contra Deus. E nós participamos da luta, porque Deus nos... A guerra é de Deus, mas a luta é nossa. E é diária. É igual o general. O general ele não põe o peito lá na guerra, ele fica lá só traçando estratégias. Quem vai para a linha de frente é o soldado. Nós somos os soldados. Ele nos confiou. A palavra fala muito isso. Aliás, se um dia estudarmos Timóteo, nós vamos ver que existe 7 comparações. Nós somos obreiros, nós somos recortadores de tenda, tal, e nós somos soldados também. Inclusive a palavra fala que o bom soldado não se envolve com os negócios dessa vida, né? É, aquele que foi arregimentado, né? O crente é comparado a muitas coisas, né? Uma delas é a um soldado. E não ir para a guerra é pior. Em 2 Samuel 11, de 1 a 5, vamos dar uma chegada lá? 2 Samuel 11. É. Aliás, é Jonas que o diga, né? Ele não quis participar da guerra, fazer o que Deus mandou, tentou fugir na marra, deu aquela história toda que a gente conhece. Virou comida, só não virou outra coisa de baleia, porque Deus interviu. Né? Aliás, não é baleia, é grande peixe. O menino lá do seriado que eu assisti esses dias falou exatamente baleia, mas não é baleia. Aliás, nós temos um irmão que falava assim, que uma vez ele foi questionado a respeito se essas coisas que estão escritas na palavra é verdade mesmo, porque tem coisas que são absurdas, né? Aos olhos naturais. E essa pessoa indagando esse irmão nosso, o Valdemar Leal Lucas, perguntou assim, mas você crê mesmo que um peixe engoliu Jonas? Falou, irmão, negócio, se a Bíblia falasse que Jonas engoliu o peixe, eu acredito. Não é baleia, é o grande peixe, porque baleia é mamífero. Né? Se a palavra falasse que o Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditava, porque está escrito. Foi o que o menino do Middle questionou, mas e os sucos gástricos? É um seriado aí. 2 Samuel 11. Oi. Eu nunca investiguei. Mas é traduzido por grande peixe. Mas é que eu nunca investiguei, mas quando você investiga essas coisas, o Velho Testamento, o hebraico, é muito técnico em relação a essas coisas. Tem 4 tipos de gafanhoto, parece só tem um. Mas eles têm 4 palavras para gafanhoto, tem 4 tipos de gafanhoto diferentes, um com anteninha assim, um com a perninha assada. É pouco provável que tenha havido confusão. Não, nunca. Eu já li muito a respeito. Não, é porque a maioria fala que Adão e Eva primeiro foi a maçã, que quem engoliu o Jonas foi a baleia. Né? Não, é porque a gente sabe pela biologia que a baleia é mamífero. Tanto é que a baleinha mama, né? Já viu cenas disso lá naqueles National Geographic? A baleia neném mamando? Não, que o Jonas escreveu, né?
Não tinha confusão com relação a isso, não. Muito provavelmente o conhecimento que eles tinham era maior do que o que nós temos hoje. O conhecimento que eles tinham de astronomia, de matemática, de biologia, dessas coisas, era maior do que o que nós... O que nós temos hoje é resto do que já teve antes. Ah, não, o Espírito Santo é cuidador. Mas podemos investigar. Não ir para a guerra é pior. Um exemplo clássico está aqui em 2 Samuel 11, de 1 a 5. Que diz o seguinte: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi, em vez de ir para a guerra, mandou o general dele. Enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ele devia estar trabalhando. Ele devia estar na guerra. Num tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Mas ele estava em casa, à toa, morcegando. Aí ele está lá à toa, não tem nada para fazer, né, senhor? Estou aqui à toa, de tarde. O filme da Sessão da Tarde era repetido, como sempre. Eu tinha passado umas 50 vezes. A Lagoa Azul. Aí uma tarde levantou-se Davi do seu leito. De tarde, mais de meio-dia, o cara está dormindo. Olha que preguiça. De tarde, uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Devia estar na guerra, está lá dormindo. Até 11 horas, até mais de meio-dia, né? E andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Aí a gente sabe o que deu. É a Batseba, esposa do melhor general dele. Ele cobiçou a mulher, porque ele estava no tempo e na hora de Satanás, né? Em vez de estar no tempo e na hora de Deus, ele está lá no tempo e na hora de Satanás. Vocês já observaram, sempre que Deus chama alguém, esse alguém estava puxando uma junta de boi, é o Gideão, está lá pescando e puxando rede. Sempre que Deus chama alguém, esse alguém está trabalhando. E sempre que Satanás chama alguém, é vagabundo. Aí um bando de filhos de Belial que estava na esquina resolveram pegar nas pedras para apedrejar o profeta. Já observaram? Sempre que Satanás convoca alguém, esse alguém está na preguiça, está morcegando, está vadiando, está fazendo o que não presta na hora errada, no lugar errado. Oi? É verdade. Tem o seu fundo de verdade. Ou seja, se você tem a convicção, isso é individual, que o Espírito Santo te quer fazendo certa coisa, num certo horário, num certo lugar, faça. Porque se você estiver no lugar errado, na hora errada, você está aberto ao ataque de Satanás. A sua mente, como diz ela, está vazia. Está prontinha para Satanás trabalhar nela. Ou seja, no final das contas, o Davi, que deveria estar matando os inimigos, acabou matando o seu soldado mais leal e de maior confiança. Lembra? Porque ele engravidou a esposa do general, que ele estava no lugar errado na hora errada. Ele mandou convocar o general dele lá da linha de frente rapidamente para ele vir ganhar umas férias, prêmio. Vou te dar umas férias aqui, prêmio. Fica aí na sua casa, para ver se teoricamente ele engravida entre a esposa, para ver se tampa o pecado dele. Mas o soldado era tão fiel que ele ficou na porta do palácio. Não, meus soldados estão lá lutando, por que eu vou estar aqui desfrutando? Davi ainda tentou dar um jeitinho na coisa, mas a fidelidade desse irmão era tanta que ele falou: não, meus soldados estão lá morrendo ali em batalha, eu vou ficar com a minha esposa, comendo bem do melhor aí, enchendo barriga. Eu não, vou ficar em jejum aqui na porta do palácio do rei. Eu falei: nossa, esse cara é caxião, hein? O jeito é, manda ele para a guerra, chega lá, deixa ele sozinho na frente de batalha, recua e deixa ele morrer. Ele encomendou a morte do melhor amigo dele, do melhor general dele, do homem de confiança, como consequência do pecado dele, porque ele deveria estar na guerra, que Deus ordenou, não estava, as consequências foram mais graves. A gente sabe as consequências. Teve pecado, teve morte, teve juízo, Deus mandou ele escolher
Dentre 3 juízes, 7 anos de praga, 7 dias, 7 semanas. Lembra? É só ler a passagem daí para frente, do 2 Samuel 11. E em 1 Crônicas 20, o outro grande pecado de Satanás, que foi a questão do orgulho, do senso, né? Ele mandou recensear para ver o tanto que ele era poderoso, porque ele estava no lugar errado, na hora errada, quando ele deveria estar na batalha. Dentro dessa foi um ano maldito para Davi, esse, né? Foi dentro desse mesmo ano em que ele ficou com a esposa do general, foi o ano em que ele recenseou Israel. No final das contas, foi pior ainda, Davi, que deveria estar em guerra contra Satanás, agora tinha Deus em guerra contra ele. Porque Deus resiste aos soberbos. A gente já estudou isso. Ou seja, quem que lucrou? Quem que lucrou com essa história toda? Satanás está vendo, nossa, mas esse tal de Urias, ele é muito bom de serviço. Satanás está vendo. Ele é muito bom de serviço, ele está destruindo meus exércitos, ele está acabando com meus soldados. Eu vou dar um jeito de colocar o próprio Senhor dele contra ele. Satanás tinha planos para matar, roubar e destruir a vida de Urias, e ele usou um crente desviado, como se diz, né, para fazer o serviço para ele. O serviço de morte. Davi deveria estar fazendo um serviço de vida, estava fazendo um serviço de morte. Quem que lucrou com isso? Davi perdeu o melhor general dele. Depois, na questão do censo, Satanás colocou Deus contra Israel. Quem que lucrou com isso? Satanás. Quando deixamos de fazer a guerra, estamos realmente perdendo a guerra. A conclusão é essa. Você vai em cima da vitória que já está dada, ou você fica em cima da derrota que já está consumada. Ou seja, ou você vai para a guerra, ou você continua perdendo a guerra. Então que a gente possa dizer, né, só para fechar, como Paulo falou, né, serve de advertência para nós todos. Né? Por exemplo, eu nem sempre tenho oportunidade de vir aos cultos de quarta em função do trabalho, mas às vezes rola a oportunidade, e às vezes bate a preguiça. E aí é quando as coisas acontecem, como aconteceu recentemente. Eu já experimentei disso aqui. Então que nós possamos dizer como Paulo, em 2 Timóteo 4,7, que diz o seguinte: combati o bom combate. O cara, para falar isso, né? Depois de 50 anos de ministério. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pensou, irmão? Pastor Geraldo. Daqui uns 70 anos de ministério, você falando isso guardei a fé, segurei a onda. 70 anos ralando aí, ó. Combati o bom combate, guardei a fé. Então, no ano que vem, né? Ano que vem, a gente dá prosseguimento aos nossos estudos. Que esse foi a última EBD do ano, né? Semana que vem é aniversário do Nimrod, né? E aí a gente vai só fazer uma recapitulation que você vai estar comendo piqui. Não é isso? Amém. E nós também. Aí nós vamos fazer um perguntas e respostas. Ok? Aí pode. Eu sei que os irmãos ficam, não sei porquê, quase ninguém pergunta. Podemos